Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía forte em Savannah, transformando as ruas em rios de lama e reflexos cintilantes de luz. John Carter, um homem na casa dos 50, voltava para casa depois de um longo dia de trabalho na oficina mecânica. Suas mãos estavam cobertas de graxa, suas costas doíam, mas ele sentia uma satisfação simples, tinha feito o que podia para sustentar a família. Ao se aproximar de sua modesta casinha, ele percebeu um movimento na soleira. Um som abafado, quase um soluço. John aproximou-se cautelosamente e viu duas figuras encolhidas sob um cobertor úmido. Duas meninas claramente abandonadas tremiam e choravam. A mais velha tinha talvez 10 anos, os cabelos emaranhados e o rosto pálido de frio e medo. A mais nova, com apenas 8 anos, segurava uma boneca meio rasgada. Sem pensar duas vezes, John os tomou nos braços, apertando-os contra o peito para lhes dar um pouco de calor. Vocês estão bem agora. Eu vou cuidar de vocês, murmurou suavemente. Suas palavras ecoaram na noite como uma promessa silenciosa, mas ele ainda não sabia o quanto sua vida estava prestes a mudar. Ele as conduziu para dentro de casa. O cheiro de madeira e máquinas antigas aquecia o ar, um contraste gritante com a chuva gelada lá fora. John preparou uma refeição simples, pão quente, leite e alguns legumes. As meninas, inicialmente cautelosas, devoraram a comida como se sua própria sobrevivência dependesse disso. Naquela noite, John ficou acordado até tarde, cuidando deles e garantindo que dormissem bem. Em seu coração, uma decisão se formava: ele não podia deixá-los sozinhos neste mundo cruel. Não importavam as dificuldades que viessem, ele se tornaria a família deles. Naquela noite, em uma pequena e modesta casa em Savannah, 3 vidas se cruzaram para sempre. Um simples ato de bondade semearia as sementes de um destino incrível, um destino que 20 anos depois, traria um helicóptero para pousar à sua porta, virando seu mundo de cabeça para baixo de uma maneira que ele jamais poderia ter imaginado. Os dias que se seguiram àquela noite fria foram os mais estranhos e comoventes da vida de John. Emma e Lily pareciam frágeis, mas uma força interior brilhava em seus olhos assustados. Cada gesto de John, preparar o café da manhã, lavar as roupas encharcadas, acompanhá-las até o quarto, era recebido com olhares tímidos e sorrisos hesitantes. Podem me chamar de pai, se quiserem, disse John certa manhã, enquanto servia leite nas tigelas. As meninas trocaram um olhar surpreso. Era a primeira vez que um adulto as tratava com tanta delicadeza. A mais velha, Emma, assentiu lentamente. Lily, a mais nova, aconchegou-se em seu braço, como se quisesse ter certeza de que aquele mundo não era um sonho. A vida não era fácil. John trabalhava 12 horas por dia como mecânico, e mesmo assim sempre encontrava tempo para eles. Levava-os para a escola, ajudava a Emma com a lição de matemática e lia histórias para Lily antes de dormir. A casa, embora modesta e repleta de ferramentas e peças sobressalentes, ressoava com risos, sussurros e calor humano. Certa tarde, enquanto estavam sentados na varanda, John observava as meninas brincando no jardim lameado. Sabe, disse ele suavemente, a vida pode ser muito difícil às vezes, mas sempre há esperança. Enquanto você mantiver o coração aberto, o mundo pode te surpreender. Emma, com os olhos cheios de curiosidade, perguntou: Papai, por que você está nos ajudando? Você nem nos conhece. John sorriu tristemente. Porque ninguém deveria se sentir sozinho. E às vezes, quando você estende a mão, recebe mais do que dá. Este primeiro ano foi um ano de adaptação, risos e pequenas vitórias. Emma aprendeu a gostar da escola, Lily a superar o medo do escuro. John, por sua vez, descobriu que um ato de generosidade podia transformar sua solidão em um lar cheio de vida e amor. E no silêncio das noites, enquanto a chuva batia suavemente nas janelas, ele se pegava imaginando o futuro. Essas meninas, já adultas, poderiam um dia levar essa bondade muito além do que ele jamais poderia ter imaginado. Os anos se passaram e as meninas se tornaram adolescentes. Emma e Lily não eram mais apenas órfãs em lares adotivos. Elas se tornaram os pilares da pequena casa de John. Todas as manhãs, ele as acordava com o mesmo sorriso e as mesmas palavras: um novo dia começa. Sejam corajosas e honestas. John sabia que o mundo exterior seria difícil para eles. Frequentemente os levava ao mercado, mostrando-lhes como tratar as pessoas com respeito, como lidar com dinheiro e como defender o que é certo. Contava-lhes sobre seus próprios erros e dificuldades, para ensinar-lhes que a vida não perdoa, mas que um coração generoso sempre encontra um caminho. Certa noite, depois do jantar, todos se sentaram na varanda.
O céu estava de um azul profundo, cravejado de estrelas. Papai, Emma começou com a voz hesitante. Você acha que um dia, nós seremos capazes de fazer algo grandioso na vida? John sorriu, comovido com a maturidade precoce dela. Sim, minhas queridas. Mas lembrem-se, o maior sucesso não é dinheiro ou poder. É ajudar os outros e permanecer fiel aos seus valores. Lily, com os olhos brilhando, acrescentou. Queremos te deixar orgulhoso, papai. John os abraçou. Vocês me enchem de orgulho todos os dias, simplesmente por serem vocês mesmos. Ao longo dos anos, Emma demonstrou um talento natural para a organização e negócios, enquanto Lily desenvolveu uma paixão pela medicina e pelo cuidado com os outros. John sempre as incentivou, repetindo que o potencial delas era ilimitado se permanecessem determinadas e honestas. As pequenas rotinas diárias, lição de casa, jantar, conversas noturnas na varanda, tornaram-se o cimento do vínculo entre eles. John compreendeu que seu ato de bondade, essa decisão de acolhê-los, havia criado muito mais do que apenas uma família. Ele havia semeado as sementes de uma força que, um dia, poderia transformar vidas além de sua própria casa. E nas noites silenciosas, ele se pegava sonhando. O que será deles? Mas ele já sabia em seu coração que um dia seus caminhos seriam grandiosos. E talvez, de uma forma ou de outra, o mundo inteiro se beneficiaria. Mais anos se passaram, e Emma e Lily completaram 18 anos. A modesta casa de John de repente pareceu pequena demais para abrigar seus sonhos e ambições. Emma, inteligente e perspicaz, recebeu uma bolsa de estudos para uma prestigiosa escola de negócios, enquanto Lily, apaixonada por cuidar dos outros, foi aceita em uma renomada universidade de medicina. Na noite anterior à partida delas, a casa ecoava com silêncio e emoções contidas. John preparara um jantar simples, mas cada prato parecia carregado de lembranças. Ele as observava, aquelas meninas que acolhera em sua porta 20 anos antes, e uma mistura de orgulho e inquietação o invadiu. Vamos sentir sua falta, papai. Lily sussurrou, com os olhos cheios de lágrimas. John sorriu e os abraçou. Já estou com saudades, mas agora é hora de vocês voarem sozinhos. Nunca se esqueçam, onde quer que estejam, sejam honestos, corajosos e generosos. Emma pegou na mão de John. Nunca nos esqueceremos do que você fez por nós. Você nos deu mais do que um lar. Você nos deu uma família, um futuro. John sentiu uma lágrima escorrer pela sua face. E vocês me deram um milagre, meus queridos. As despedidas foram de partir o coração. No dia seguinte, com as malas e as esperanças, partiram para começar os estudos, deixando John sozinho na casa silenciosa, mas com o coração cheio de orgulho. Durante aqueles anos de separação, cartas, telefonemas e visitas ocasionais tornaram-se o seu precioso elo de ligação. Emma, no mundo dos negócios, já demonstrava engenhosidade e perseverança, enquanto Lily, no hospital universitário, descobria a profundidade da sua vocação. A cada sucesso, a cada pequena vitória, elas pensavam em John, a sua figura paterna, e sabiam que lhe deviam parte da sua força e determinação. Mas John, apesar de seu orgulho, às vezes se sentia sozinho. Lembranças de suas risadas em casa ecoavam em sua mente, e ele se pegava imaginando o que o futuro reservava para eles, sem saber que um dia, muito antes do que pensava, o destino bateria à sua porta na forma de um evento que mais uma vez viraria sua vida de cabeça para baixo. 20 anos se passaram desde aquela noite gélida em que John encontrou Emma e Lily à sua porta. Sua casa, ainda modesta, envelhecera com ele. As ferramentas na oficina estavam gastas, as tábuas da varanda rangiam sob seus pés, mas seu coração permanecia intacto, repleto de lembranças daquelas duas meninas que ele vira crescer. Naquela manhã, John estava cuidando do jardim com um regador velho na mão, quando um barulho alto quebrou o silêncio. Um helicóptero estava pousando na grama em frente à sua casa. As hélices giraram, levantando uma nuvem de poeira e folhas secas. Ele piscou, incrédulo. O que murmurou, sem conseguir compreender o que estava acontecendo. As portas da aeronave se abriram e duas figuras saíram com graça e confiança. Emma e Lily, agora mulheres realizadas, estavam diante dele, radiantes e sorridentes. Seus olhos brilhavam com emoção e gratidão. Papai! Exclamou Emma, correndo em sua direção. Lily a seguiu, e logo os três estavam se abraçando na varanda com lágrimas escorrendo livremente. John os observava com os olhos marejados, sem conseguir dizer uma palavra. Emma deu um passo para trás, segurando uma pasta nas mãos. Temos algo para mostrar a vocês, disse ela com um sorriso radiante. Lily acrescentou. Vocês nos deram a vida que temos hoje. Agora queremos compartilhar o que construímos com o mundo, e tudo começa com vocês.
John abriu o arquivo e descobriu os planos para um centro para crianças carentes, um centro que Emma e Lily financiariam e administrariam em sua homenagem. Ele sentiu um nó na garganta. Depois de todos esses anos, depois de todos esses sacrifícios silenciosos, seu ato de bondade agora transformaria a vida de centenas de crianças. A chuva do inverno passado parecia renascer em forma de lágrimas de alegria. John sentiu seu coração transbordar de orgulho e amor. Aquelas meninas que ele havia criado e protegido, não só haviam crescido, como também encontraram uma maneira de retribuir ao mundo o que ele lhes havia dado. Um futuro repleto de luz e esperança. Naquele dia, um simples ato de compaixão, realizado numa noite gélida há 20 anos, culminou num momento extraordinário. John compreendeu que a verdadeira riqueza não reside no dinheiro ou nas posses, mas sim no amor, na generosidade e no impacto que se pode ter na vida dos outros. E enquanto o helicóptero se afastava com os planos para o futuro centro, John sorriu, com os olhos voltados para o céu. Ele havia semeado as sementes da bondade. E elas finalmente floresceram.